Olá! Daremos início à disciplina Libras 4. Vocês já me conhecem? Já trabalhei com vocês a disciplina Escrita de Sinais 2, Metodologia do Ensino da Libras. E agora daremos início à disciplina Libras 4, do 5º período do Letras Libras. Para quem não me conhece, eu sou a professora Clarissa. Este é o meu sinal. Prazer conhecer vocês. Então, daremos início à nossa aula de Libras 4. Vamos dar início. Viram? Viram o slide? Então, daremos início à nossa aula no 5º período com essa disciplina, onde ensinaremos sobre temáticas muito importantes, dentre elas, o espaço nas línguas de sinais e ELAN, que é um registro escrito. Então, para que estudarmos isso? Porque vocês, como futuros professores, pesquisadores da língua, precisarão. Então, vocês utilizarão esses conceitos. Bom, antes de iniciarmos a nossa aula, eu sou professora e tenho a responsabilidade de ensiná-los. Então, temos as videoaulas 1, 2, 3 e 4. Espero que vocês estudem, leiam, interajam. E se tiver dúvidas, contem comigo e também com o tutor. Isso é muito importante. Temos o tutor presencial e o tutor à distância, no AVA, para que possamos interagir. Dúvidas? Caso encontrem dúvidas, me pergunte ao tutor, para que possamos juntos interagir e sanar as dúvidas, ok? De forma que o aprendizado evolua mais. Peço a vocês atenção às aulas, isso é muito importante. Isso vai auxiliar vocês futuramente. Vai adquirir conhecimentos por meio da leitura, assistindo às videoaulas. Vejam as aulas. Interajam, pesquisem, busquem informações, curiosidades. Lancem mão de outras informações. Então, estamos aqui em um curso, temos que entender, temos que compreender sobre a nossa temática. Vocês precisam fazer as atividades, estudar com antecedência, não deixem para depois não, para a última hora não, ok? Não estejam despreparados, para não ficar prejudicados, para não ter perdas nem prejuízos. Então, podemos combinar assim? Vamos estudar. Bom, temos nossos textos, videoaulas, fórum, atividades presenciais no Polo, atividades no AVA, seminário, temos nossas provas. Então, anteriormente a essas atividades, vocês devem estudar. Não deixem para depois, ok? E vocês devem entender essas duas temáticas, que são muito importantes. Teremos a aula 1 e a aula 2, onde trabalharemos com essas teorias relacionadas ao espaço, bem como informações novas sobre o mesmo, com relação ao ELAN, o registro escrito, então faremos atividades sobre ele. Então, agora daremos continuidade à nossa aula. Vamos começar a nossa aula 1, falando sobre o espaço. Falaremos um pouco, depois falaremos um pouco mais. Então, temos a nossa aula 1 e a 2. Na aula 3, falaremos sobre o sistema de escrita de sinais, padronização. O sistema de registros. E depois, vocês farão transcrição. Utilizarão
vocês mesmos farão com seus computadores, notebooks, farão transcrições, ok? Agora daremos início à nossa aula. A aula 1. Bom, qual o tema da nossa aula 1? O espaço na língua de sinais. Mas qual língua de sinais? Nós temos várias, não é? Cada país tem a sua língua de sinais. Mas todos utilizam o espaço. Então, existem várias pesquisas relacionadas a essa modalidade de língua e a utilização do espaço. Temos as línguas orais e utilizam o espaço da mesma forma? Não. Tem uma sequencialidade, não é? Ou seja, linearidade. Perceba que é diferente das línguas de sinais. Todas as línguas de sinais, é muito importante o quê? A utilização do espaço, de forma que fique claro a informação, não tenha falhas, para que a sinalização seja compreendida no processo de conversação, não haja falhas na comunicação. Então, para que haja clareza na informação. Bom, e nas línguas orais, é assim também? Não. Nas línguas orais, temos uma sequência de palavras, uma segue a outra, que estão ligadas. E utiliza-se também a voz, a entonação. A língua de sinais, ela é muito interessante, porque começou a surgir pesquisas e descobertas a respeito das línguas de sinais. Bom, nós vamos aprender a respeito do espaço nas línguas de sinais, e isso é relevante. Bom, nas línguas de sinais, conforme eu já havia explicado, é muito importante o uso do espaço. Tem uma simultaneidade. Temos os parâmetros, configuração de mão, ponto de articulação, todos esses parâmetros para formar o sinal. E esses parâmetros, eles devem estar juntos, não podem ser separados. Nas línguas orais, nós temos uma sequência. Nas línguas de sinais, temos uma simultaneidade. Isso é próprio da língua de sinais. Interessante, não é? E muito importante. Bom, na área da linguística, várias foram as pesquisas que deram início a essa discussão. Nas línguas orais, sabemos que tem as línguas orais faladas e escritas nessas modalidades, não é? Então, durante anos, sempre houve pesquisas. Isso é muito importante. E nas línguas de sinais? Vocês sabem que ela começou a ser reconhecida como língua por meio da descoberta dos parâmetros, movimento, ponto de articulação, por Stockwell, o pesquisador. Ele quem descobriu nos Estados Unidos, em 1960, esse status linguístico e começou a divulgar. Então, a linguística reconheceu a língua de sinais. Então, reconheceu a língua de sinais como uma língua emergente e começou a abrir espaços para essa língua. Então, com isso, a língua de sinais começou a se desenvolver e disseminar por meio de pesquisas. Porém, estas não findaram-se, ainda persistem durante anos e vão continuar. Assim como na língua oral, quer seja escrita ou falada. Existem ali verbos, a entonação, a sequência. Então, percebeu-se essa modalidade da língua de sinais, que é diferente da modalidade da língua oral. Percebam que a língua de sinais ela foi reconhecida também como língua. E isso é muito importante.
pelo autor e pesquisador William Stockley. E até hoje existem pesquisas para aprofundar essa temática. E sempre há descobertas novas relacionadas à tecnologia, dentre outros, conceitos vão surgindo. Então, assim se desenvolve, por meio de pesquisas, essa língua, assim como as outras línguas. Sempre há pesquisas. Agora, falaremos sobre mecanismos espaciais. A incorporação. Na língua de sinais, existe a incorporação. E o que é incorporação na língua de sinais? Bom, existem explicações. O autor e pesquisador Simplot, ano 1978, ele vem explicar isso, sobre incorporação. E isso é muito interessante, que é um processo que ocorre na língua de sinais. Por exemplo, temos ali os espaços, pessoa, número, e há essa concordância verbal. E como se dá isso? Por exemplo, o verbo dar. Eu dou a vocês, eu dou a ela, eu vou, ele vem. Percebam? Eu utilizo o espaço, a marcação espacial. E não há falhas. Assim se dá essa marcação. Percebam a direcionalidade. Ele vai. Então, vai depender do momento, na conversação. Por exemplo, faltou um documento, tenho que ir ao cartório. Já entreguei o documento. Ah, já entreguei? Ótimo. Que alívio. Percebam que em uma conversação, o verbo entregar, levar ou dar, percebam, o documento foi levado ao cartório. Perceba que a marcação espacial está clara. Temos aqui e temos o espaço do cartório. Eu consigo colocar isso nesse espaço. Isso é incorporação. Percebam que isso é muito importante. Bom, com relação ao uso do espaço, nós temos aqui a incorporação. Na língua de sinais, não podemos separar sinais. Como assim? Sinais são incorporados. Podemos utilizar aqui o corpo, a expressão corporal e facial. Por exemplo, eu sou o sinalizante. Então, percebam que eu utilizo as mãos para sinalizar. Eu utilizo o corpo e as expressões. Percebam que o corpo e a expressão facial é de extrema relevância no processo de incorporação. Por exemplo, o principal, veja aqui, a atenção com o olhar, a marcação do olhar, a marcação corporal. Perceba, o corpo não pode estar separado da sinalização. É necessário que esteja junto, sempre juntos na sinalização, para que fique clara a informação, para saber, perceber o assunto que está sendo tratado. Por exemplo, quando eu marco ela, percebam aqui o movimento do olhar e do corpo. Há uma incorporação. Veja, vou entregar. Veja a marcação corporal. Você, ele te deu? Perceba a marcação do olhar. Ele te deu? E veja o corpo, o posicionamento. Não podemos estar sem expressão. Então, vocês vão pesquisar e vão descobrir a importância do uso do corpo, da expressão corporal, facial, a marcação do olhar. Isso é de extrema relevância.
vai auxiliar o entendimento, juntamente com a utilização do espaço. O que eu não posso é separar as expressões da sinalização. O principal é que eu utilizo o espaço juntamente com o meu corpo, a expressão corporal e facial. Veremos mais adiante. Bom, também o movimento do corpo, a expressão facial, juntamente com a sinalização, é importante. Eu não posso omitir pessoas no discurso. Por exemplo, eu tenho uma frase, eu já entreguei a ele. Veja aqui, o corpo, veja a movimentação. Eu já entreguei a ele. Perceba a marcação espacial. Então, não é separado. O espaço e o corpo trabalham juntos. Então, a incorporação espacial. E isso faz parte da gramática. E isso que embasa a língua de sinais, para que a língua de sinais seja clara. Então, essa incorporação das expressões corporais e faciais. Isso é inerente à gramática das línguas de sinais, para não haver falhas na informação, dissociação de itens na fala. Percebam que, às vezes, acontece de surdos reclamarem de não entender uma determinada interpretação, um determinado intérprete, mesmo ele sendo fluente, conhecer sinais. Por quê? Talvez falte ali a utilização adequada do espaço. Então, essa marcação espacial ela deve ser utilizada para que a informação seja percebida pelo surdo, de forma que ele entenda o que está sendo sinalizado. Porque a sinalização, ela utiliza o espaço. Viram o slide? Então, continuando falando sobre incorporação. Temos a incorporação repetitiva, que vai depender do contexto. Vejam a frase. Tem o pronome e logo após dar bala. Um exemplo no português. Separando cada item. Eu, dá, a ele, dá a quem? Dá a vocês balas? Então, eu posso dar a todos. Eu dou a ele, dou a ele. Então, depende do contexto, esse verbo. Então, de forma que fique claro, a utilização do espaço. E tem também a quantidade de pessoas. Quantas pessoas estão no discurso? Por exemplo, temos ali 3 ou 4 crianças. Ou são muitas crianças. Eu darei a várias crianças. Então, vai depender do contexto. Então, o contexto é que vai utilizar a forma correta, essa marcação do espaço. Por exemplo, o verbo ajudar. Eu ajudo vocês. Eu ajudo a todos vocês. Então, percebam que vai depender do contexto. Ele me ajuda. Percebam? Ficou claro. Então, vai depender do contexto, as pessoas do discurso. Vai depender das pessoas. Quem é que está ajudando? Ele está me ajudando. Ele me dá. Ele dá a vocês. Percebam que, por exemplo, eu ajudo crianças. Percebam a expressão corporal. Eu dou a vocês. Então, percebam a utilização do espaço. A incorporação da expressão corporal e facial, a sinalização. Perceberam? Vamos para o próximo. Um outro exemplo. Viram o slide? Temos ali a incorporação da expressão facial e corporal.
E como que acontece? Temos ali uma frase. E essa frase vai depender. É uma resposta, é um pedido. Percebam, qual o sentido da frase? Com foco na língua de sinais, não em português. É uma pergunta, é uma resposta? Por exemplo, você encontrou seu amigo? Vai depender da expressão, que vai estar junto. A forma que o sinalizante vai adquirir no momento da sinalização. Por exemplo, você encontrou seu amigo? Isso é uma pergunta. Veja a expressão. Você encontrou seu amigo? Ah, você encontrou seu amigo. Você encontrou seu amigo? Você já o encontrou? Veja outro exemplo. Não encontrei o meu amigo. Eu ainda não o encontrei. Percebam a expressão? Antes, agora. Então, percebam que a sinalização está junto da expressão. Você já encontrou seu amigo? Você já o encontrou? Sim, encontrei o meu amigo. Eu não encontrei o meu amigo. Percebam que há incorporação na frase. Veja o próximo slide. Viram o slide? Fala sobre estabelecimento de referentes, o uso do espaço. Percebam, temos os referentes aqui. Antes falávamos em apontação. Agora utilizamos os referentes. O que é isso? É a marcação espacial. A casa está ali, o shopping está ali, o IFNMG ali. Então, são essas marcações espaciais. Isso é a regra básica, onde temos pesquisadores, 4 pesquisadores, conforme slide, que falam sobre esse uso de referente no espaço. Como se dá isso? Primeiro, nominalização. Segundo, sistema pronominal de concordância dos referentes. Primeiro, nominalização. Como ocorre? Seria a marcação de nomes, os substantivos. Por exemplo, casa, São Paulo, IFNMG. Percebam essas marcações para que fique clara a sinalização, para que eu consiga me localizar nesse determinado espaço, para haver uma organização espacial. É necessário que haja essa organização, conforme a gramática da língua de sinais. É de extrema relevância. Então, temos várias pesquisas sobre isso, onde os surdos utilizam essas marcações no contexto social. Por exemplo, quanto à nominalização, temos, por exemplo, casa, São Paulo, Minas Gerais. Temos diversos nomes, por exemplo, casa, São Paulo. Segundo, o sistema pronominal. Isso é básico, porque utiliza-se a apontação com o indicador. Vejam. Ali, aqui, você vai? Ele? Perceba, não pode ser feito confusão. Isso é muito útil, essa utilização pronominal própria da língua de sinais.
Perceba que há a utilização desse espaço, há uma troca, conforme eu já havia falado com vocês. Como se dá a organização espacial? Veja na frase o exemplo. Primeiro exemplo, nominalização. Que casa bonita! Ele é seu amigo? Eu conheço. Não, não é meu amigo. É seu amigo? Eu não conheço. Perceberam o olhar? Ele é seu amigo? Não, eu não conheço. Ele é meu amigo. Percebam que há essa divisão. Ali é amigo, em outro espaço, não. Então, de forma que fique claro a informação. A apontação. Então, temos ali uma nominalização, a utilização do espaço, por exemplo, ali, a casa. Um outro exemplo sobre nominalização. Com a utilização da apontação dos referentes. Então, em uma sinalização, eu aponto ali a casa, ali o shopping, ali o IFNMG. Percebam, tenho que marcar espaços diferentes. Por exemplo, ali está a casa, ali uma pessoa, ali uma rua. Então, mesmo sendo o mesmo assunto, temos que ter marcações diferentes. Por exemplo, se é uma palestra, se é uma outra temática, eu não posso me confundir. Então, de um assunto para o outro, eu tenho que fazer marcações. Eu marco os referentes no espaço. Eu posso fazer isso na língua de sinais. Ela me possibilita isso. Ali, é a casa? Não, porque já está em outro assunto. Então, já não está falando mais da casa. Então, eu consigo essas marcações. E vai depender do assunto que está sendo tratado. Temos ali pessoas, espaços, objetos que eu posso marcar. Entenderam? Então, não são sempre os mesmos espaços para os mesmos objetos. Então, na conversação é que vai ficar claro esses referentes. Vai ficar perceptível esses referentes. No momento da sinalização, será percebido esses espaços. Onde estão os referentes? Um ali, outro ali. De forma que esteja visual. Por exemplo, as pessoas foram para aquela direção. Outro exemplo, está faltando alguma coisa. Outro, você vai ali? Você viu? Então, vai depender do assunto. Você já foi àquela casa? Você já viu aquela casa? Não, eu preciso malhar e ir à academia. Vou procurar uma próxima à minha casa. Ali, virando ali próximo, tem uma. Tem uma academia. Então, perceba essa marcação. Ah, tá. Tá ali próximo à minha casa. Então, ficou claro a localização. O importante é a utilização do espaço. Ainda sobre referentes no espaço. Temos dois pesquisadores que falaram sobre espaço deítico. Bom, o principal é a utilização aqui da apontação com o indicador. Então, marca-se os pronomes. O principal na língua de sinais é isso. Então, temos pesquisas nessa área. Vejamos. A apontação. Você, eu, ele. Perceba a marcação. Ele. Então, fica claro a posição da pessoa. Então, isso
é denominado deítico, essa separação das pessoas no discurso. Ele deu a ela deu a ele. Eu ouvi, qual o nome dele? O meu nome é Clarissa, vou dar a vocês. Perceberam? Então, o verbo dar está pronto, há uma marcação incorporada. Você. Veja outro exemplo. No momento da conversação, que dia? Eu ainda não. Percebam? Uma resposta equivocada. Então tá, estou cansada. Não passei ali. Não há problema. Percebam essa marcação? Que dia é hoje? Aqui denota dúvida, um esquecimento. Que dia é hoje? Hoje é quarta-feira, esqueceu? Ah, sim, esqueci. Então, percebam o espaço deítico, onde no momento da conversação, pelo contexto, percebe-se o espaço, os pronomes utilizados nesse espaço. Ele é seu marido? Perceba, ele. Olha a marcação. É qualquer pessoa? Não, ele. Tem uma marcação específica. Ontem ele foi à sua casa? Então você percebe que há uma pessoa ali, você compreende isso. Então, a informação ela fica clara, porque há o posicionamento da pessoa ali. Perceba que está na lateral. Ela é minha amiga? Ela foi à sua casa. Ah, tá, ela foi sim, nós batemos papo, conversamos. Então percebam que essa marcação, ela é utilizada, a apontação. Então, o autor, em suas pesquisas, ele aprofundou a respeito do deítico, a questão dos pronomes, a apontação, a utilização dessas apontações. Então, dando continuidade, vamos agora para o outro slide. Agora eu vou explicar para você sobre deítico, já havíamos começado a falar. Falei relacionado aos pronomes, a apontação dos pronomes. Na Libras, nós podemos aprofundar, porque existem pesquisas que especificam essas apontações com relação a pessoas, tempo, plural, dentre outros. E com relação à anáfora, temos deítico, que é a apontação, e anáfora seria retornar ao que foi dito. Temos a mesma situação, o mesmo espaço. Por exemplo, ali está a casa. E depois eu aponto, falando ainda sobre a casa, a casa será reformada, ficará linda. Então, eu me refiro à casa com apontação. E com relação à pessoa? Você conhece o meu amigo? Nossa, ele é ótimo, ele me ajuda sempre. Porém, ele se mudou. Ai, que saudade, queria estar junto dele. Ele se mudou. Que bom! Perceba aqui a anáfora. Ali tem a marcação da casa. Eu posso marcar novamente ali? Eu não preciso falar casa, eu somente aponto. E com relação ao meu amigo? Eu coloco uma vez, marco o espaço
e depois apenas aponto. Isso é anáfora. Eu não sei se vocês já estudaram em outras disciplinas, Libras 2 ou 3, sobre deítico e anáfora. Mas é interessante aprofundar sobre isso. É importante, de forma que vocês tenham conhecimento sobre essa marcação anafórica e deítica. Então, temos esses dois tipos de marcação. Este é o sinal, anáfora. Sobre determinante nominal, vou explicar para vocês. Temos aqui a apontação do referente, temos ali a casa e ali o amigo. Percebam o uso do espaço. Quando aponto ali, sempre será a casa. Eu não posso modificar o espaço. No português, eu falo a casa, o homem. Mas, na língua de sinais, como eu faço? Percebam, eu faço isso aqui, ó. A casa, o homem. No momento, percebe-se o pronome por meio da marcação. Então, eu consigo marcar ali a pessoa, a casa. Então, se eu faço novamente a apontação ali, estou me referindo ao que eu havia dito. Então, estou trazendo novamente o nome para o contexto. Então, eu apenas aponto, faço o referente. Ali, a casa. Aquela casa. Então, temos determinante de nome. Ou seja, são grupos de nomes, de substantivos. E eu não posso trocá-los, modificá-los. Eu os marco e eles ficarão marcados no mesmo espaço, ok? Vejam o próximo slide. Viram o slide? Temos aqui os referentes no espaço. Quer seja presente ou ausente. Eu posso fazer isso? Vai ficar confuso? Não, percebam. Então, tem que ficar clara a informação, não pode haver falha na comunicação. Então, o processo de incorporação tem regras. Bom, no contexto social, podemos utilizar a língua de sinais com suas regras. Sabemos que não podemos separar os sinais que são incorporados, porque é visual. Por exemplo, se eu marco as pessoas aqui, coloco os referentes. Vejam, temos os referentes. Estes presentes. Caso eles não estejam me vendo, estejam em outro espaço. Por exemplo, temos ali os responsáveis pela gravação, ao lado o intérprete, e eu estou aqui sinalizando. Eu posso trocar esses referentes de lugar? Não. Eu tenho sempre que colocar o intérprete aqui, à minha esquerda, e o responsável pela gravação à minha frente. Eu faço essa marcação. Ali está o intérprete. Ele me auxilia nas informações, na minha organização espacial. Cada um está em um espaço. O responsável pela gravação, ele está ali para me passar informações, me dá avisos.
Então perceba, há um espaço ali. Tem um intérprete ao meu lado e o responsável pela gravação à minha frente. E tem vocês, alunos, que estão vendo a minha sinalização. Veja, eu posso fazer isso. Então, vocês, alunos, estão à minha frente. Eu imagino vocês presentes. Não é? Então, eu coloco os referentes. Temos os referentes presentes. Eu devo respeitar o espaço de cada um. E se os referentes não estão presentes? Eu não os vejo. Então, eu posso marcá-los em um determinado espaço, em um determinado local, e sempre me referir a eles. Não pode ser aleatório, não. Tem uma marcação, tem que ter uma organização espacial, cada referente no seu local, de forma que eu possa apontá-los. Se for presencial, preciso apontar. Então, veja, ali está o intérprete, ali está o responsável pela edição, vocês, alunos, aí. Então, perceba que a sinalização tem que ser clara. E, se o referente não está presente, eu preciso imaginar essa situação, onde eles estariam. Por exemplo, se for um evento, um shopping, um passeio, se eu ver um amigo, então perceba que, olha a expressão corporal para a marcação de um amigo passando. Então, eu estou aqui, o meu amigo à minha frente, e um carro passou em alta velocidade, próximo. Veja, veja aqui. Que louco, ele passou muito rápido. É perigoso provocar um acidente. Perceberam aqui a minha expressão corporal e facial? Essa movimentação aqui para a conversação? E se fosse para esse lado? Então, se eu estou conversando aqui, de lado, se é com você, é de frente. Percebam que aqui eu tenho referente na minha frente, presencial. E ao meu lado eu coloco o referente ausente, seria um imaginário. Então, eu tenho que respeitar esses espaços. Isso são referentes. O primeiro, presente, e o segundo, ausente. Daremos continuação à nossa explicação. Viram o slide? Então, temos ali algumas imagens. Eu, Clarissa, posso fazer 3 referentes em uma conversação. Por exemplo, se eu estou sinalizando, eu marco as pessoas aqui na minha frente e dos lados. Então, se eu converso aqui com essa pessoa, a hora que eu termino, eu olho para a outra. Vejam a marcação do olhar. Você. Oh, tudo bem, legal. Aí, se eu quero conversar com outra pessoa do outro lado, eu faço isso. Então, eu me movimento, tem a expressão corporal, olho para a pessoa e marco ali. É presente esse referente. Temos ali 3 pessoas no discurso. Então, eu sou a primeira, tem a segunda é a terceira. Então, eu faço isso aqui para ele. Se eu viro, é você. Perceba, vai depender da comunicação, da conversação. Então, se está à minha frente aqui, tem um referente presente. Nas laterais, eu coloco o ausente. Isso é bem tranquilo. Por exemplo, eu posso falar, ele ajudou ela. Então, veja que podemos fazer exemplos, colocando essas pessoas no discurso, de forma que fique claro, tenho que marcar os referentes, separá-los, utilizando o espaço. Bom, o slide mostrou que o referente ausente.
Então, estou aqui sinalizando e faço essa marcação, ou essa. Ele? Como assim não ajudou? Então, é um referente ausente. Você falou a ele? Não, ele é inteligente, ele pode ajudar. Como ele poderá auxiliar? Ah, ele não vai conseguir. Perceba essa marcação aqui? Ele, ela. Então, temos aqui a terceira pessoa. Esses dois são as mesmas pessoas? Não, são pessoas diferentes. Então, isso tem que ficar claro no discurso. Aqui temos uma pessoa e aqui outra. E a pessoa que está à minha frente deve ter essa referência, deve saber isso, que de um lado tem uma pessoa e de outro, outra pessoa. Então, eu faço essas marcações. Ele não a ajudou. Não posso fazer confusão. Tem que ficar claro, tem que perceber essas pessoas no discurso. No momento da interpretação, pode haver falhas, pode não haver clareza, devido à não marcação dessas pessoas. Então, às vezes, o intérprete está ali, ele ouve algo e está sinalizando, mas ele não marcou as pessoas no discurso. Então, não houve essa explicação. Então, é necessário marcar essa pessoa. Para o entendimento, quer seja de intérpretes ou de surdos, é necessário essa separação das pessoas no discurso, desses referentes. Bom, agora vamos falar sobre referentes na terceira pessoa. Temos a primeira pessoa, eu, a segunda pessoa, você. E a terceira, como se dá esse referente? Temos o referente presente ou o referente ausente. Temos que respeitar esses referentes no discurso. Não podemos fazer aleatoriamente. Assim como eu expliquei, se o intérprete está ali, eu coloco ele ali, faço essa referência e faço essa apontação. O intérprete me ajuda. Se não está ali, onde eu vou marcar ele? Então, temos ali à minha frente o responsável pela gravação. Então, é quem me auxilia na minha marcação espacial, o local que eu vou ficar, para que eu não fique aqui perdida. Então, temos também a pessoa que auxilia, passando os slides. Ele está ali. Então, temos o intérprete. Ah, tá. Mas, por exemplo, o intérprete sai e depois volta. Então, independente dele estar ou não, eu o marco ali. Se eu faço, vou conversar com você, responsável pela filmagem. Então, eu aponto para frente. Então, eu sou a primeira pessoa, você o segundo. E quem está ao meu lado, o terceiro. Não podemos fazer isso aleatoriamente, não. Marcar o intérprete de um lado, depois marcar do outro. Não, fica confuso. Essa marcação deve ser contínua no mesmo espaço. Eu não posso modificar isso aqui. A não ser que eu faça isso aqui, ó. Faça esse movimento dele indo para o outro espaço. Entendeu? Para que fique claro, não gere dúvida se é o mesmo intérprete, é outro intérprete. Então, no meio do discurso, eu devo falar que ele foi para o outro lado. E com o referente ausente, eu também devo marcar os espaços. Por exemplo, em um contexto político, há uma discussão. Então, estamos ali, um debate político, na televisão. Então, eu coloco essas marcações aqui. Um respondeu para o outro, um falou para o outro. Percebam a intensidade da discussão? Então, um falou para o outro, um xingou o outro, um respondeu para o outro. Eu tenho que fazer essa marcação. Quem é que está com a fala? De forma que quem está vendo a sinalização entenda. Então, eu tenho que marcar um candidato aqui, outro candidato ali. Eu devo marcar essas pessoas. Por exemplo, teve o debate
entre Lula e Fernando Henrique Cardoso. Um falando para o outro. Um respondeu para o outro. Então, eu devo marcar um em um lugar e outro em outro. E colocar a discussão, um falando, outro falando. Eu posso mudar o referente? Mudar as posições? Não. Onde eu coloco sempre vai ficar, um de um lado, outro do outro. Eu não posso ficar mudando essa marcação. Os referentes são fixos e devem estar aqui nesse espaço de sinalização. Ok? Vejam o próximo slide. Agora falaremos sobre pontos arbitrários. O que são? Então, temos aqui um espaço e pontos específicos. Então, a regra básica e principal é essa marcação de pontos específicos. Pode ser aqui à frente, pode ser acima, abaixo. A sinalização pode acontecer assim ou assim, nesse espaço. Seria similar ao real. Então, o básico é isso. Parecer com a realidade. Seria essa incorporação do real. Então, no processo de sinalização, por exemplo, se eu for fazer um mapa, eu devo incorporá-lo aqui à minha frente. Por exemplo, o mapa do Brasil ou do mundo. Por exemplo, eu faria assim. Viajei à Bahia. Lá é muito gostoso. Quero voltar, quero retornar. Perceba que eu marquei o norte. Mas eu posso marcar o sul? Não, eu tenho que ter essa similaridade com o real. Para o sul. Bahia em relação a Minas. Então eu faço essa marcação. Onde está? Está no norte. O Ceará está onde? Mais acima? Então eu tenho que fazer essa marcação. Tenho que colocar esses pontos. Vamos imaginar, por exemplo, alguns locais no mapa. Se eu imagino o Amazonas, aí se eu quero imaginar o sul, então eu tenho que me ater a esses espaços. Tenho que respeitar a realidade, o espaço real. Eu tenho que incorporar esse espaço. Não posso inventar, criar aleatoriamente sem conhecimento, não. Por exemplo, se eu não conheço determinado acontecimento, por exemplo, uma guerra, como é que eu vou marcar? Como eu vou falar sobre ela? Como eu vou explicar? Vou explicar aleatoriamente? Não. Eu preciso fazer marcações, mas tenho que ter cuidado. Se eu conheço, eu vou fazer esse tipo de marcação aqui, ó. Tem que ter essa movimentação, esse uso do espaço. Então, eu tenho que ser o mais real possível. Eu posso fazer assim? A realidade me proporciona isso? Então, eu tenho que incorporar o espaço, o que eu estou relatando, o que eu estou falando, e marcar os pontos, os referentes. É necessário que eu faça essas marcações no processo de sinalização. As marcações espaciais, respeitando o real. Eu tenho que incorporar, eu tenho que imaginar e marcar esses pontos. Se eu não conheço do que se trata, então eu tenho que ter cuidado. Eu tenho que tentar fazer o mais real possível. Diferentemente, por exemplo, eu não posso fazer diferente do que é o real. Então, se eu estou aqui sinalizando, faço as marcações, quem está me vendo vai ver as minhas marcações, o uso do espaço. Por exemplo, aqui eu tenho uma casa. Então, depois eu construí uma outra casa, construí uma outra casa. Então,
essa sinalização vai ficar clara? Como assim? Você vai perceber que são casas uma ao lado da outra. Então, que tem uns espaços próximos onde são construídas casas. Então, eu tenho que fazer esse tipo de marcação. Não posso fazer aleatoriamente, não. Tem que ficar claro. Eu preciso respeitar o real, os pontos. Vejam o próximo slide. Bom, agora falaremos sobre a marcação do olhar. Já expliquei para vocês sobre diversas formas de marcação e a importância da expressão facial. Então, agora vamos nos ater ao olhar. Quando eu faço isso aqui, você, eu posso fazer isso? Apontar para você e olhar para o outro lado? Não posso. Eu tenho que olhar para você. Você está bem? Você passou? Você vai viajar? Então, eu sou a primeira pessoa, você é a segunda. Então, é importante esse contato visual. Percebam que, para o surdo, a comunicação se dá de forma clara com esse contato, com a questão da marcação. Então, sempre nos cursos de Libras, os ouvintes, no processo de ensino, onde estão aprendendo a Libras, existem os diálogos. E os ouvintes costumam fazer isso aqui, ó. Sinalizam olhando para baixo. Perde a marcação do olhar. O importante é estimular essa marcação, esse contato visual. É necessário que haja. Quando eu falo, você estuda? Você estuda onde? Você mora onde? Então é necessário aprender a olhar para a segunda pessoa do discurso. Isso é de extrema relevância, esse contato visual. Qualquer que seja o assunto, é necessário esse contato. Como estou conversando com você olhando para o lado? Então, na minha sinalização, eu tenho que olhar. Veja o próximo slide. Viram o slide? A terceira pessoa, eu faço essa marcação. Ou assim, na minha frente, você. A terceira pessoa está do lado. Se eu marco, aponto e olho, não é terceira pessoa. A terceira pessoa não há o olhar. Quando eu faço isso, você vai. Ela é intérprete. Perceba? Quando eu faço isso aqui, eu aponto e olho. Não é mais a terceira pessoa, é segunda pessoa, porque eu estou olhando. Você vai? Ela me falou que você vai. Perceba que agora a terceira pessoa mudou de local. Então, agora aqui ao meu lado está a segunda pessoa do discurso. Então, para quem eu olho, é a segunda pessoa do discurso. Para quem eu aponto sem olhar, a terceira pessoa. São os pronomes. Agora temos 3 pessoas no discurso. Temos ali a primeira, a segunda e a terceira pessoa. A segunda pessoa é você. A primeira pessoa, eu. A segunda, você. A terceira pessoa, ele. Então, temos as pessoas no discurso. Então, temos nós, vocês, eles. Isso as pessoas do plural. Viram o slide? Quando eu faço isso, você, você, você. Você é inteligente. Se eu estou conversando, eu tenho que olhar, marcação visual com a segunda pessoa. Você, não me ignore.
Não tenha preguiça, estude, você é inteligente, lute. Então, tem essa marcação. Falo com um, falo com o outro, sempre com o contato no olhar. Quando eu falo isso aqui, você está bem? Outro exemplo, falta você. Outro exemplo, ai, que ótimo. Então, perceba que cada pessoa ali que está à minha frente é a segunda pessoa. Vai depender do momento da conversação, da sinalização. Eu marco as pessoas ali à minha frente. Então, eu consigo marcar essas pessoas e separá-las por meio dos pontos, pontos espaciais. Não posso colocar todas juntas, não. Tem que estar em espaços separados. Você, ele, ela. Não podemos colocar em um mesmo espaço, tem que estar separados. E isso eu posso fazer. Então, eu marco uma pessoa, separo da outra, em espaços separados. Entendeu? Veja o próximo slide. Viram ali o slide? Temos 3 pessoas, C, A, B. Então, em uma conversação, o que acontece? A pessoa C aponta para as demais. Você vai? Então, perceba, você. O contato visual. Ele. Perceba, ele, não há contato visual. Que horas vai chegar? Ele virá? Então, essa marcação do olhar, essa direcionalidade, marca a terceira pessoa. Ele, não há contato visual. A segunda pessoa, há contato visual. Terceira pessoa do discurso, não há contato. Prestem atenção. Aqui eu coloco as pessoas do discurso, para que vocês saibam quais são as pessoas. Você e ele. Percebam, segunda e terceira pessoa, respectivamente. Então, temos C, A, B. Em uma conversação, eu falo, você é casada com ele? Então, eu mantenho contato com você, segunda pessoa, contato do olhar. Não olho para ele. Falo com você. Você é casado com ele? Então, perceba que as pessoas do discurso estão aqui, à minha frente e na lateral. Então, eu faço essa separação dessas pessoas. Perceba que as pesquisas mostram que as pessoas do discurso, primeira pessoa, segunda pessoa e terceira pessoa, elas são marcadas em um determinado espaço. Elas são colocadas em determinados pontos, em similaridade à realidade. Então, eu posso colocar acima, abaixo. Eu utilizo aqui. Percebam essa movimentação aqui? Eu utilizo o espaço. Temos aqui o espaço à minha frente. Tenho as laterais, acima. Percebam que eu tenho aqui um quadrante onde eu vou sinalizar. Bom, e agora vamos falar sobre o pronome nós. Assim ou assim. Então, tem um grupo. Nós vamos. Eu estou junto. Nós aceitamos? Então, pode ser nós dois, nós três,
todos nós quatro. Vai depender da quantidade de pessoas. Nós quatro vamos juntos? Nós quatro vamos conversar? Então, a marcação do olhar. Nós duas. Perceba a marcação do olhar. Então, temos ali um grupo, onde pode ser feito perguntas. Nós aceitamos? Onde nós vamos? Então, faz referência ao grupo e é necessário o olhar. Nós dois, nós quatro, vai depender do contexto, ok? Então, o slide mostrou ali a diferença entre nós dois e nós dois. Vejam.